Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Carlos. Novamente estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês aqui da sexta apostila para vocês aí do sétimo ano. Nós vamos falar nesse mês sobre Brasil, migrações internas e imigração. Então as imigrações são aqueles deslocamentos populacionais que acontecem dentro do nosso próprio país. E a imigração são quando as pessoas deixam o país para ir viver a vida em outros países, ok? Então vamos lá. O que é migração? É o deslocamento de indivíduos de uma região para outras ou de um país para o outro, envolvendo mudanças permanentes de residência. Quando o deslocamento ocorre no interior de um país, recebeu o nome de migrações internas ou nacionais. Quando ocorre entre países, trata-se de migrações externas ou internacionais. As migrações da população de uma região geográfica para outras são explicadas principalmente pelo fator econômico. Se em uma localidade, sub-região ou região há dificuldade de se conseguir emprego e de a população possuir condições mínimas de sobrevivência, é comum que pessoas e famílias migrem para outras regiões, para outros espaços geográficos que ofereçam possibilidade de melhores condições de vida, melhor acesso à alimentação, à habitação, ao vestuário, à saúde, à educação, ao lazer e etc. Então, imigração, pessoal, só para corrigir, imigração é quando as pessoas vêm para dentro do país e imigração quando sai, certo? E aqui a migração são processos que acontecem dentro do próprio país. Como nós vamos ver aqui embaixo, as migrações internas dentro do Brasil no decorrer da história. Então, boa parte da concentração populacional do Brasil, por vários, desde de 1500 até hoje, quando a gente fala isso, a gente exclui os indígenas. Os indígenas estavam distribuídos em todo o território brasileiro. Mas com a chegada dos portugueses e imigrantes europeus e asiáticos, inclusive, eles se concentraram principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e parte do Sul do Brasil. Porém, com o passar dos anos, a população foi crescendo e esse deslocamento começou a ceder para o interior do país, principalmente dos Nordeste. O Nordeste foi onde que houve as maiores levas de migrações para o interior do Brasil. Eu, por exemplo, sou filho de baianos. Minha mãe é paranaense. Nós estamos vivendo aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, quer dizer, no município de Colniza, certo? Então, assim, a maioria de vocês, com certeza, se for analisar, são filhos de imigrantes, né? Que vieram das regiões Sudeste, Sul ou Nordeste do país, ok? Então essas levas, elas se concentraram para a região de Mato Grosso e nas regiões de Pará e Amazonas, certo? Nas regiões norte. E isso aconteceu principalmente, pessoal, só para vocês entenderem. Esse processo migratório se deu principalmente no final do século XIX, quando parte da população do Nordeste, eles se deslocaram para as regiões Norte e Centro-Oeste para trabalhar na exploração do látex, da borracha, quando iniciou o processo de criação dos automóveis. Então muitas pessoas migraram para trabalhar. Inclusive aqui na Colniza nós temos várias comunidades ribeirinhas que foram essas pessoas que vieram há mais de 100 anos e foram deixadas depois com a falência dessa atividade econômica importante para o país, que era a borracha, e com isso as pessoas ficaram fixadas, principalmente aqui no Rio Roosevelt, no Rio Ariponã e do Guariba. Então essas pessoas continuam vivendo até hoje nessas regiões, certo? Então, como já falei, a boa parte dos migrantes vieram das regiões Nordeste, como cita aqui no texto, tá? Eles foram houve uma repulsão para outras regiões, principalmente para a região Centro-Oeste e região Norte, ok? Então, de 1970 a 1990, se intensificou esse processo migratório para as regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Aqui vocês veem como é que aconteceu, né, esse processo. Boa parte já vieram do Nordeste, vieram para as regiões Sul e Sudeste, e os filhos destes saíram da região Sul e Sudeste e vieram para as regiões Centro-Oeste e Nordeste. E Norte, melhor dizendo. Então isso se intensificou-se. Já de 1990 a 2010, houve o que?
a volta dessa população, certo? Como você pode entender aqui, de 1995 e 2000, muitos desses que vieram do Nordeste para a região Sudeste, eles retornaram para suas terras, entendeu? Então, assim, o desenvolvimento da região Nordeste foi fundamental nos últimos anos para que essas pessoas retornassem para suas terras natais, certo? Aqui embaixo nós temos aqui, ó, Brasil, salto migratórios das grandes regiões de 2001 a 2006, certo? Nós temos aqui, ó, grandes regiões como Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, salto de imigrantes, ó. Quem mais perdeu migrantes foi Nordeste e Sudeste, certo? E as outras regiões foram o quê? Que recepcionaram essas populações, ok? E aqui nessa outra tabela 5 é muito importante vermos uma das grandes mudanças que houve no Brasil a partir dos anos 60 para cá. E nessa tabela aqui mostra um pouco de imigrantes, né? De pessoas que vieram para o Brasil. Vamos só para vocês entenderem aqui, ó. Brasil, saldo de migratórios das grandes regiões e das unidades de federação de 2005 a 2010. Então aqui é a região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Sul e Centro-Oeste. Então aqui, essas regiões aqui, principalmente o Acre, eles perderam muita população, muitas pessoas foram embora, houve um salto negativo. Aqui nós temos Pará também, muitas pessoas foram embora, perderam população. E aqui para baixo, principalmente os estados no Nordeste, foram os que mais perderam populações, certo? E assim segue para baixo. Então aqui nós temos aqui, ó, nessa tabela os imigrantes e aqui os emigrantes, as pessoas que vão embora, que deixam seus estados e vão embora para outros países, certo? E aqui o salto migratório. E nesse outro texto aqui, é interessante vocês entenderem o êxodo rural que aconteceu a partir da década de 60. Muitas pessoas deixaram de viver na zona rural, nas atividades rurais, para irem para a cidade. Então aqui nessa tabela aqui vocês vê o quanto que mudou a partir dos anos 50 até 2015. Então a maior parte da população do Brasil até 1950 viviam na zona rural, certo? Como vocês podem perceber aqui nesse gráfico. Já a partir dos anos 70, como vocês podem perceber, esse gráfico amarelo aqui vai crescendo. Amarelo não, laranja. Eles vão crescendo. Chegando aos anos 70, ultrapassar já o número de pessoas que vivem na zona rural. E aqui, há 6 anos atrás, vocês veem aí o quantitativo que existe hoje de população rural no Brasil. A maior parte se concentra nos grandes centros, certo? A população chega a quase 85% da população do Brasil vive hoje na zona urbana, ok? Aqui embaixo nós temos os deslocamentos temporários de população, ou acontece temporário e às vezes também ficam permanentes. Então muitos imigrantes brasileiros deixam o Brasil e vão viver em outros países em busca de melhores salários, em busca de melhores condições de vida para manter as suas famílias aqui no Brasil. Aqui em Colniza, por exemplo, nós estamos vivendo nesse período. Muitas pessoas estão deixando o nosso município para irem morar e trabalhar nos Estados Unidos, certo? Esses são deslocamentos que as pessoas fazem temporariamente, ou fica 2, 3, 4 anos, máximo 5 anos, e muitos desses também nunca mais retornam. É o que já aconteceu. Eu tenho muitos amigos meus que foram para os Estados Unidos, já está quase 20 anos lá e nunca mais retornaram. Então, assim, a questão econômica são o principal fator que faz com que essas pessoas se desloquem. E aqui, principalmente nessa nossa região e no Brasil, eles vão para os Estados Unidos, certo? A ambição da maioria dos jovens irem para os Estados Unidos. Aí tem aqui uma outra porcentagem menor que vão para os países europeus, a China principalmente também, que é que atrai muitas pessoas, principalmente pela oferta de trabalho. Oceanias vai muita gente também, mas do Brasil o foco hoje principal é os Estados Unidos, ok? Bom pessoal, essas são as atividades que trabalharemos nesse mês,
certo? Vocês já estão retirando as apostilhas da escola. Então, vamos falar sobre o processo de migração, imigração e emigração do Brasil, certo? Então, dá para vocês entender o objetivo, para vocês compreenderem como que se deu e os fatores que influenciaram para que a população do Brasil hoje se concentrasse na zona urbana e deixasse o campo, certo? Sempre o fator econômico, falta de incentivo na zona rural. E também nós vimos sobre o processo migratório que há dentro do Brasil, certo? Desde o início do século XX até os dias atuais, nos últimos dados que foi este 2015. Positivo, pessoal? Então são os conteúdos para esse mês. Se tiver alguma dúvida, me procure no PV, no WhatsApp, que eu vou estar lá esclarecendo qualquer dúvida que vocês venham a ter. Beleza?